oportunidade, agradecer ao meu pastor, Salatiel, pastor Juliana, por até aqui, ter nos ajudado, minha família, minha casa. Deus abençoe o pastor Júlio por essa oportunidade. Deus abençoe todos os irmãos, obreiros, a igreja. Deus possa abençoar a minha esposa. Ela chegou em mim e falou: amor, hoje o que eu faço? Eu falei: tá no seu coração? Ela falou: tá no meu coração. Eu falei: não. E graças a Deus a nossa igreja tem esse hábito, né, irmão? De chegar antes da Santa Ceia e pedir perdão. Se tem algo prendendo no coração da pessoa, não é só pedir perdão para Deus, é chegar a público, é Bíblia, é público para a congregação e pedir perdão se tem alguma coisa no seu coração. É lindo isso que a nossa igreja faz. Então não perca essa oportunidade, irmãos, porque sai um peso, pode ter certeza. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 6, versículo 15. Quem achou de amém? Diz assim a palavra do Senhor: disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tem direito de resgatá-la para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, pesei em dinheiro 17 ciclos de prata, subscrevi o auto e selei-o, e ele foi confirmado por testemunhas. Pesei o dinheiro numa balança e tomei o auto da compra, tanto que estava selado, conforme a lei dos estatutos, como que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Ananel, versículo número 12 ainda, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram as escrituras da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda, versículo 13. E dei a ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos, este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os dentro ou num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. E você pode tomar o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus e Salvador. Quando nós nos encontramos no culto de Santa Ceia, nós vamos lembrar do corpo e do sangue de Cristo. É bem verdade. E no culto de Santa Ceia, além de nós lembrarmos do corpo entregue e do sangue derramado, nós também temos que lembrar que foi-se pago um alto preço na cruz. Esse alto preço foi dado a nós. Cristo, como Cordeiro de Cristo, ele foi e nos entregou o seu entregue na cruz do Calvário, para que nós possamos, num domingo como esse, uma noite de Santa Ceia, participarmos e sermos congregantes pela casa de Deus. É bem verdade que um culto de Santa Ceia não tem como nós subirmos ao púlpito e queremos pregar palavras emocionalistas, palavras que vai trazer algo maior sobre o nosso ego. Não, num culto de Santa Ceia, a palavra ela tem que ser lembrada de preço. A palavra tem que ser lembrada de que ele foi e fez um pagamento tributário, um pagamento que ninguém mais pode desfazer. Esse foi o alto preço que Cristo fez por mim, foi o alto preço que Cristo fez por nós. Quando nós olhamos isso, nós temos que compreender que Ele mesmo nos tira, às vezes nos tira da droga, às vezes nos tira da bebida, e vai lá na cruz do Calvário e paga esse preço com sangue, e paga esse preço com o corpo. E às vezes nós mesmos vivendo a nossa vida não entendendo o tamanho desse preço, não entendendo o tamanho do sangue que foi derramado, e muito menos
entendendo o plano e o propósito. Na verdade, isso se chama um reconhecimento, uma rejeição de nós para Deus, para nós não alcançarmos a promessa. Na verdade, quando nós abrimos a nossa boca no culto de Santa Ceia, nós temos que falar a Deus: Deus, eu sou grato pelo preço que o Senhor pagou. E quando nós falamos de preço na Bíblia, nós abrimos a Bíblia e vimos no capítulo 32 do profeta Jeremias. O cenário que o povo está vivendo é um cenário de sítio babilônico. Esse cenário, todos nós conhecemos que o povo de Israel, a nação eleita, a terra prometida que mana leite e mel. É evidente agora que o povo já está dentro da promessa de Deus. É evidente que o povo já está vivendo algumas promessas que os profetas antigos profetizaram. Então, esse mesmo povo não só viu os rostos para o Senhor, mas o mesmo povo que está dentro da promessa, que mana leite e mel, agora não só vira os rostos, mas também vira as costas para Deus. A diferença de virar os rostos é que uma hora ele pode voltar, mas aqui eles não só viram os rostos para Deus, mas o povo de Israel também vira as costas, no intuito de não querer mais de Deus de Israel, no intuito de não querer mais colocar o sacrifício à mesa. Então isso sobe aos céus como uma ira. Então Deus ele chama o profeta Jeremias para apregoar a mensagem de juízo, para apregoar a mensagem que do norte viria a Babilônia para sitiar o povo de Israel. Em todo o livro de Jeremias, Deus ele vai explicar ao povo: vocês têm que entender que eu conheço seus corações, vocês têm que entender que os meus pensamentos não são os mesmos seus pensamentos, porque a ideia do povo, ouvindo a mensagem do profeta Jeremias, era: como pode esse profeta falar que Nabucodonosor ele vai sobrevalecer em nós que somos promessa? Como pode esse profeta trombetear que nós vamos ficar 70 anos no cativeiro? Então imagina, no primeiro capítulo, nós olhando a Bíblia do profeta Jeremias e vendo Deus falar: Jeremias, antes mesmo de você nascer, eu já tinha te instituído como profeta sobre a nação de Israel. É bem claro que Deus foi bem no íntimo de Jeremias, porque Jeremias tinha que entender que a promessa não era só ser profeta, mas ser profeta de Israel. Uma coisa eu aprendo, uma coisa é ser profeta e outra coisa é ser profeta de crente. Às vezes a pessoa vai pregar para um crente, o crente não aceita. Às vezes a pessoa vai repreender o crente não aceita, porque dentro do crente ele está já conformado com a promessa, dentro do crente ele já está conformado com aquilo que ele vive. Então imagine esse cenário: todas as vezes que o profeta Jeremias ele abria a sua boca, ele pegava ouvidos surdos, ele pegava os olhos que já estavam cegos. Então ele é desprezado pela sociedade. Então é por isso que eu aprendo aqui que Deus vai no profundo dele, porque não tinha mais como ele voltar atrás. Aí Deus pega e fala: Jeremias, antes mesmo de você nascer, eu já te fiz profeta. Antes mesmo do ventre da sua mãe, eu já te designei para esse propósito. É por isso que nós temos que aprender que não tem mais como você fugir. É por isso que nós temos que aprender que não tem mais como você voltar atrás, porque não é plano seu. É por isso que Jesus fala: não me escolhetes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não foi você que escolheu Jesus, não foi sua casa que escolheu Jesus, mas foi Jesus que escolheu você, mas foi Jesus que escolheu sua casa. Então Deus ele enche ali o ego espiritual de Jeremias para que ele se formasse uma coluna forte, para que ele se formasse um atributo de bronze, porque Deus sabia lá na frente que ele tinha que ser fortalecido pela palavra de Deus. Então Jeremias começa a trombetear,
baixar, do norte vai vir Nabucodonosor. Vocês têm que se posicionar, e ainda do norte vindo Nabucodonosor, vocês têm que abaixar a cabeça e entender que isso era plano de Deus. Alguém podia falar para Jeremias e dizer: é isso que você está falando? Além de nós entender que no passado nosso Deus abriu o mar vermelho, que no passado nosso Deus deu as 10 pragas no Egito, nós vamos ainda abaixar a nossa cabeça para esse que se levanta agora. E Jeremias fala: é isso mesmo. Mas quem disse que ele estava pregando a pessoas atentas? Mas quem disse que ele estava pregando a corações sensíveis? Não, ele estava pregando a uma sociedade que não queria mais viver a promessa, a uma sociedade que, quando eles no período de 605 a.C., na primeira invasão babilônica, as pessoas já estavam fugindo de Jerusalém. As nações vizinhas olhavam para o povo de Israel e falavam: olha a nação que manda leite e mel, olha essa nação da promessa, eles estão vindo até a nossa nação pedindo socorro. As nações vizinhas de Israel todas eram queimadas a fogo. Então chega no capítulo 32 que a palavra de Deus chega para Jeremias, até porque o cenário que ele está vivendo, depois de ficar mais ou menos 10 anos pregando para ouvidos surdos e aos olhos que não querem enxergar, então no capítulo 32 a Bíblia diz que ele está em um cenário prisioneiro. Ele é prisioneiro do rei Zedequias, e a Bíblia diz que dentro da prisão Zedequias pensa que iria calar o profeta. Então Zedequias prende ele. A Bíblia diz que ele fica preso junto com os guardas da casa real. Então a Bíblia diz que lá dentro da prisão veio a palavra de Deus a Jeremias. A primeira palavra que chega para Jeremias é: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Ananel, o meu filho, seu filho Salom, o do teu tio, ele virá te dizendo: compra para ti uma herdade que está em Anatote, pois tem direito de resgate para comprá-la. Ou seja, o ambiente que Jeremias está, ele está preso em Israel. O ambiente que o povo vive, o povo está fugindo da Palestina. Todas as cidades em volta de Jerusalém estavam sendo queimadas a fogo, até porque Nabucodonosor leva todos os príncipes, ele leva todos aqueles de alta estatura, e então o povo olha para aquela circunstância: eu vou ficar nessa terra? Eu não vou ficar nessa terra, eu vou sair fora. E quando se fala em Anatote, uma cidade pequenininha, uma cidade que, quando falava Anatote, as pessoas falavam: viria alguma coisa boa de Anatote, porque Anatote não tinha mais 10 mil pessoas morando. Em Anatote, todo aquele que nascia em Anatote, mais ou menos mais de 90%, ele seria sacerdote. Então você imagina, essa cidade que tem promessa de Anatote, ela está sendo invadida. Toda a circunstância de Israel, ela está sendo consumida pelo fogo. E chega a palavra de Deus para o profeta Jeremias, dentro da prisão, dizendo: eu quero que você compre as terras de Anatote, eu quero que você compre a terra que está sendo invadida, eu quero que você compre aquilo que ninguém mais quer. Talvez aos olhos do profeta Jeremias, Jeremias falava: mas Deus, como eu vou comprar uma terra em que as pessoas estão fugindo? Mas Deus, como eu vou comprar uma coisa que não tem mais como plantar? Tudo aquilo que é plantado nas terras circunvizinhança de Jerusalém é uma terra infrutífera, é uma terra que o povo estava fugindo, não tem mais plantação, não tem mais pessoas. Então a Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 32 do profeta Jeremias, que a palavra de Deus dentro da prisão é: Jeremias, eu quero que você faça um investimento. O cenário do profeta Jeremias não é legal. Ele está diante do propósito de Deus, está fazendo aquilo que Deus quer, e dentro desse cenário, Deus manda
Deus mandar ele fazer um investimento, talvez Deus te trouxe aqui e fala para você: o seu cenário não é legal, investe no seu cenário. A sua situação não está legal, investe nessa situação. É a mesma coisa Deus dizendo para Jeremias, trancafiado pelo rei, que não é nação estrangeira, é nação de Israel, nação que não está no centro da vontade de Deus nesse momento, porque o único profeta que está vivendo as promessas de Deus e sendo evidente na promessa é o profeta Jeremias. Porque naquele período, como se pode um rei trancafiar um profeta, a única voz verdadeira de Deus? Mas como que o povo vai ouvir? Porque seus corações já estão transformados. Como que o povo vai ouvir? Porque eles já colocaram no altar de Deus profanações. Como que o povo vai ouvir? O povo já está dentro da promessa, o povo já se conformou dentro da promessa. Mas a voz que é sensível a Deus, Deus muda as coisas do mundo e Ele vai na contramão da lógica. Eu vou melhorar para você entender. Deus vai na contramão da lógica, para você entender que o cenário que você vive é aquilo que Deus quer que você passe. O cenário que você vive é aquilo que Deus quer que você vive. Então o que Deus faz? Ele não vai na contramão da lógica, Ele não vai na lógica, mas Ele vai na contramão da lógica. Ele não vai naquilo que é óbvio, mas Ele vai naquilo que é mais difícil. E a pergunta de Deus a nós é: você está investindo naquilo que parece que é errado, mas dentro de você tem uma promessa dizendo investe, mas dentro de você tem algo dizendo não desista, mas dentro de você tem algo dizendo o porquê você vai no culto de Santa Ceia, mas dentro de você tem algo dizendo não falta nos cultos da quinta, da terça, domingo. É por isso que às vezes o cenário que você vive não evidencia o que está dentro de você. Às vezes você não percebe e você já está na casa de Deus. Às vezes você não percebe e você já está dobrando os seus joelhos, porque não é o cenário que forma você, mas é a promessa que está dentro de você, é a promessa que está dentro da tua vida. Então Deus fala: investe, Jeremias, investe em Anacote. O seu primo Ananel vai vir a você, o filho de seu tio Salum, e ele vai te oferecer uma compra. A Bíblia diz que então Jeremias, ele mesmo tem claro isso de Deus, ele recebe a palavra de Deus, e o texto diz que no outro dia chega Ananel para Jeremias dizendo, oferecendo algumas terras em Anacote. A Bíblia diz que então Jeremias diz: e veio pois a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e disse: agora a minha herdade que está em Anacote, na terra de Benjamim, porque é direito de herança e tenho resgate de compra a ti. Então diz que então entendi que isso era a palavra do Senhor. Então ele entende que depois que Ananel chega até a presença dele, oferece aquilo que Deus falou, ele entende que era Deus falando, e ele assina embaixo. E a Bíblia diz que Jeremias vai procurar Baruque, o seu secretário, o seu administrador social. Então Jeremias pega Baruque e fala: Baruque, vem aqui um pouquinho, porque tem alguém querendo vender algo de Deus para mim, tem alguém querendo vender algo que hoje parece que não tem algo evidenciado lá. Então Baruque vem com toda a papelada de compra. Então a Bíblia diz que Jeremias começa a assinar a papelada de compra, mas o que chama atenção é no versículo 14,
mandou ele fazer. Ele manda Baruque pegar um vaso de barro, traz um vaso de barro, e o que ele faz? Ele pega aquilo que Deus manda ele comprar e colocar dentro do vaso de barro. Ou seja, aquilo que Deus manda ele comprar é algo que não aconteceu. Aquilo que Deus manda ele comprar é algo que está sendo queimado. Aquilo que Deus manda ele comprar é algo que aos olhos da sociedade ninguém dá expectativa de vida, mas mesmo assim Jeremias manda eles colocar a papelada dentro de um vaso de barro, porque o vaso de barro ele servia naquele tempo para preservação de vida. Então Deus no versículo 15 ele diz: porque assim diz o Senhor de Israel, ainda se comprarão casas, ainda se comprarão campos e vinhas nessa terra. Ou seja, ele coloca aquilo que Deus manda ele comprar dentro do vaso de barro. Alguém pergunta: por que, pastor? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7 versículo 7, o apóstolo Paulo pega e fala: porque nós somos um tesouro, porque nós somos um tesouro. Na verdade, porque dentro de nós temos um tesouro, porque nós somos feitos de vasos de barro, porque dentro de nós tem um tesouro de Deus. E que tesouro é esse? É o Espírito Santo de Deus. Ou seja, é Deus falando nessa noite: ninguém quer investir em você, mas antes de investir em você, eu investi primeiro, porque você é um vaso de barro, e dentro de você tem uma grande promessa, e dentro de você tem uma grande expectativa. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7 versículo 7, nós temos dentro de nós um tesouro, nós temos dentro de nós um tesouro de Deus, e isso se chama o Espírito Santo de Deus. Aonde Deus investiu isso? Ele morreu na cruz por nós, ainda que nós fôssemos feitura dele, ainda que nós fosse errante, ele investiu por nós primeiro, ele investiu em nós primeiro. Então Deus ele fala para Jeremias: pega isso que ninguém quer e investe. Jeremias, pega isso que ninguém quer e investe. Na analogia teológica, assim como eu disse, o vaso ele serve para preservação, mas também poderia ser um vaso de vidro, poderia ser um vaso mais bem feito, mas não, tinha que ser um vaso de barro. Em Gênesis, ele nos fez do pó da terra, ele nos fez barro. Aleluia! Que Deus soprou em sua narina o fôlego de vida. Alguém pergunta: pastor, mas nós somos feitos de vaso de barro? Sim, mas o que importa não é o seu externo, o que importa é o que está no seu interno. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20, o apóstolo Paulo falando acerca do corpo, ele fala: porque fosse comprado por um grande preço, porque fosse comprado por um grande preço. Você tem que entender que nós somos comprados por um grande preço. Mas pastor, eu sou errante, eu sou falho. Isso é normal. Ele sabe que você é vaso de barro. Ele sabe que ninguém olhou em você, ele sabe que ninguém quis investir em você, e mesmo assim ele investiu. Mesmo assim ele manda Jeremias investir, porque no final do capítulo 32 a Bíblia diz: como eu trouxe esse povo de Israel a esse mal, comprar-se-ão campos dessa terra, da qual voz está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Nem homens, nem animais, mas está dada nas mãos dos caldeus. Nós estávamos dados na mão de Satanás, mas foi pago no alto preço. É por isso que nós estamos aqui. Ele investiu no seu terreno, ele investiu em você, porque dentro de você tem uma promessa. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior ele se renova de dia a dia, após dia, porque ele investiu em você. Ele investiu em você. Alguém fala: pastor, ninguém olha para mim, todo mundo fala que não vai dar certo, não vai dar jeito, olha a minha vida. E mesmo assim, que se fosse de novo para pagar um alto preço
preço, ele pagava de novo. Se mesmo assim pudesse voltar o tempo, ele iria olhar para você e falar: ainda vale a pena, eu vou pagar por esse preço, eu vou pagar por essa Anatote, porque aos olhos humanos parece que não, mas o que vale é a promessa que está dentro de você. Aos olhos da carne parece que não, mas o que vale é o que está dentro de você. E dentro de você tem um tesouro. Esse tesouro chora, esse tesouro ele fica angustiado, esse tesouro ele fica às vezes triste, mas esse tesouro uma hora ele vai se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está agora nesse momento, e através do Espírito Santo ele está nos prontificando para nós termos um encontro com o Mestre. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Eu vou profetizar nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele está dizendo: ainda que nós somos feitos de barro, ainda que nós somos feitos errantes, dentro de nós tem uma grande promessa, dentro de nós tem uma graça de Deus. Em nome de Jesus, o propósito de Jesus vai alcançar a sua vida, o propósito de Deus vai alcançar a sua história. Se você acredita, glorifica o nome de Jesus. Até mesmo Jeremias tenta parar, e ele mesmo fala, capítulo 20, versículo 9: ainda que eu tente pensar em parar, dentro de mim tem um fogo Grandioso. que me endurece os ossos, que me serra os ossos. Ele não fala fora, mas ele fala dentro, porque ele reconhece que foi pago um alto preço. Irmãos, é simples nessa noite: foi pago um alto preço por você, Aleluia. foi pago um alto preço por nós. E o culto de Santa Ceia é isso. Jesus, obrigado, porque eu sei que eu sou errado, eu sei que eu sou falho, mas mesmo assim foi pago um alto preço. Isso ninguém tira de você, isso ninguém pode falar de você. Ninguém ama você não, alguém pagou por você. Ninguém pensa em você não, Jesus pensou em você. Ninguém está olhando para mim não, Jesus pagou um alto preço. Pastor, o que ele quer de mim? Se posiciona, porque foi pago um alto preço. Se você comprou alguma coisa é para uso, não é? Ele comprou você, ele quer usar você, ele quer usar a sua vida. A sua família está do jeito que está, porque você não está evidenciando esse preço que foi pago. Tem pessoas na sua volta que estão da mesma forma, porque você não entendeu o preço que foi pago por você. E o que eu quero falar para você nessa noite: se coloque de pé, irmãos. Se coloque na posição. Em nome, posso colocar de pé em nome de Jesus? Posso colocar de pé? Pastor, eu quero fazer uma oração. São 8h21. E a palavra de Deus está no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus, você vai sair daqui diferente, entendendo que foi pago um alto preço. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor, eu lanço meu Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, foi pago um alto preço. Em nome de Jesus, nós vamos nos prontificar, porque tudo que é pago, Senhor, é pago por um alto preço. E esse preço, Senhor Jesus, foi o teu corpo, e esse preço foi o teu sangue. Em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos ser gratos por tudo que o Senhor prepara em nós. Que nessa noite nós possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Então nos prontifica para a obra, nos prontifica para aquilo que o Senhor tem. E nós vamos nos prontificar para nós chegarmos aos céus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Prontifica a tua igreja, renova a tua igreja nessa noite. Aquele que for pedir perdão, esse é o momento. Aquele que está, Senhor Jesus, distante, esse é o momento. Em nome de Jesus, nós somos feitos vasos de barro, mas dentro de nós tem um precioso preço do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos prontifica nessa noite a nós encontrarmos contigo. Vai renovando vidas, vai renovando história nesse momento. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito